Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Top 20 fundos imobiliários híbridos de tijolos ou de renda urbana para julho de 2025. Teoricamente são os 20 melhores fundos aí do nosso segmento. Vamos lá saber quais são esses fundos, como que eles estão se comportando, né? E vamos lá saber como que esses fundos estão se comportando tanto nesse mês ou até mesmo no acumulado do ano. Vamos lá! Então, pessoal, se é a sua primeira vez aqui no nosso ranqueamento, como que ele funciona? Para ativos de tijolos, como que a gente seleciona? A gente seleciona os fundos que têm mais quantidade de imóveis e traz aqui para o nosso ranqueamento. Inclusive, para esse primeiro critério, a gente dá peso 3. Taxa cobrada, dividend yield de patrimônio, a gente dá peso 2. Liquidez, dividend yield acumulado nos últimos 12 meses e PVP, a gente dá peso 1. Então, se algum fundo conseguisse tirar nota máxima, ele ficaria ali com 240 pontos, e se ele tirasse nota mínima, chegaria ali a 12. Baseado nessa nota total, a gente traça uma nota de corte de 40%, ou seja, 96 pontos. Lá no final do vídeo, né, nós vamos ver quais fundos ficaram com a pontuação ali pelo menos próxima dessa nota de corte. Mas atenção, cuidado e aviso. Não é porque um fundo fique aqui nessas primeiras posições que significa que ele seja um bom fundo. E não é porque o fundo ficou nas posições de baixo que significa que ele seja ruim. O objetivo do nosso ranqueamento é te apresentar os ativos, te mostrar alguns indicadores. Se você gostou do fundo, gostou dos indicadores aqui apresentados, abra o relatório gerencial, veja vídeos a respeito desse vídeo aqui no canal, estude. E só depois que você estudar, faça a sua tomada de decisão. Eu espero verdadeiramente que o nosso ranqueamento te ajude nas suas escolhas, que sirva como auxílio, mas não compre baseado no ranqueamento, não compre algo ou venda algo porque alguém disse que é bom ou ruim. Estude para que você tenha o poder decisório na sua mão, você consiga decidir algo e não ser manipulado aí pelos outros. Então, pessoal, e o primeiro indicador, o primeiro critério que a gente vai ver é quantidade de imóveis. Isso aqui está atualizado baseado no último relatório gerencial. Nesse sentido, o HGRU segue em primeiro lugar com 104 imóveis. O RBVA segue ali com 83. O TRXF ele vai aumentar, tá? Por enquanto ele tem ali 56, mas ele acabou de comprar 13 imóveis. Então isso aqui vai saltar para quase 70 imóveis. O GARI 11 tem 39 e o HSRE tem 26. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor quantidade de imóveis, o RBRD com 4, SARI 11, FAED, VVRI e o RMAI com 3 imóveis. O próximo indicador que a gente vai ver aqui é o critério de taxa cobrada. Para quem acompanha os vídeos do canal, os vídeos de Vale a Pena, sabe que esse aqui é um indicador que eu sou chato e criterioso com ele. Eu sei que tem certas pessoas que não ligam, mas para mim, taxa cobrada pelas gestoras é algo até impeditivo de eu decidir em ficar ou não com o ativo. Então, nesse sentido, a gente vê lá o RBVA com 3,98 de taxa, o VIUR com 5,16, o RZAT com 5,37, o FAED com 5,66 e o TRXF com 5,98. Na outra ponta, a gente vê os fundos mais careiros, HGRU 12,22, SEQR com 13,64, VVRI com 13,93, CRE com 20,52 e o MAXR com 40,22 ali de taxa. O próximo indicador que a gente vai ver agora é o critério de dividend yield pago aí no último mês. Cuidado com esse indicador. Fundos de tijolos que têm um dividendo muito elevado, você tem que levar em consideração e não comprar cegamente só por causa do dividendo. Pode ser que o fundo esteja com algum não recorrente, pode ser que eles tenham alavancagem, que ele tenha ali, comprou ativos parcelado, mas ainda não pagou. Pode ser que às vezes a cotação caiu tanto, mesmo que o dividendo caia. Se a cotação cair muito e o dividendo cair, dependendo da situação, o dividend yield ainda pode subir. Então, estude, cuidado, entenda para que você não olhe cegamente para esse indicador. Então, nesse sentido, a gente vê o ZAV11 com 1,30 de dividend yield, RZAT e o RBRD com 1,27, o SEQR11 com 1,22 e o VIUR com 1,21. Já na outra ponta, a gente vê os fundos com menor dividend yield. O KNRI com 0,71, HSRE com 0,64, o RMAI, o RMAI com 0,64 também, SARI 11 com 0,55 e o MAXR com 0,49. Então, pessoal,
Antes da gente continuar vendo mais a respeito desse nosso ranqueamento, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal do YouTube conta com um clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, barata, acessível, vai te ajudar de inúmeras maneiras, até no poder decisório de qual ativo comprar. E mais, na aquisição dessa planilha, você também apoia o canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Por fim, nós contamos ainda com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, e-books baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. E mais, na aquisição dos e-books, além de você adquirir um ótimo produto, também é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem aí no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Voltando aqui ao nosso ranqueamento, agora nós vamos ver o critério de liquidez. Liquidez é o quanto esses fundos negociam em média por dia. Para mim, liquidez eu acho algo muito importante. Eu só não acho que tem que ter uma liquidez muito alta a depender do perfil de cada investidor. Como assim, Amu? Vamos lá. A maioria dos investidores hoje de bolsa atualmente, eles investem, em média, eles têm ali um total de patrimônio entre 20 mil, no máximo 50 mil. Vamos supor que na jornada, na vida inteira desse investidor, aí muitos investidores nossos vão conseguir acumular ali 200 mil, 400 mil, 600 mil, sei lá, no máximo uns 800 mil, que é uma boa quantia. Isso aqui dá uma boa aposentadoria maior do que a imensa maioria hoje da população brasileira, tá? Então, 200 mil, 400 mil, 600 mil, vamos supor que consiga ali juntar 800 mil. Vamos supor que essa pessoa é minimalista e ela tenha só 10 ativos. Se ela tiver mais ou menos 80 mil por cada ativo, poxa, será mesmo que eu preciso de uma liquidez de 1 milhão para me posicionar no 80 mil que eu tenho? E isso aqui é no decorrer da vida, ele não vai ter 80 mil de uma vez só. E se a pessoa tiver mais ativos, se ela tiver ali 20 ativos, ela vai ter mais ou menos 40 mil por ativo. Poxa, será mesmo que eu preciso de 1 milhão, ou 2 milhões, ou até 3 milhões, igual eu já vi, falando que a gente precisa de uma liquidez muito alta? A liquidez, ela tem que ser adequada ao perfil de cada investidor. Agora, isso aqui eu tô falando para quem tem, agora o primo rico, que de lapada, ele investe 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, Bruno Perini, o Charles lá, enfim, né? Para quem tem grande potencial de aporte, sim, a liquidez precisa ser alta. Mas para nós, né, meros mortais, né? Então, acho que a liquidez, de acordo com o perfil de cada um, não precisa ser tão alta assim. Enfim, nesse sentido de liquidez, a gente vê o fundo lá, CPUR, com 13 milhões de liquidez diária, o GARI 11 com 6 milhões e meio, KNRI 5 milhões e 700, TRXF 5 milhões e meio e o HGRU com 3 milhões e 400 de liquidez diária. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor liquidez. O MAXR com 60 mil de liquidez, ZAV11 58, SEQR 54, RMAI com 42 e o FAED com 35 mil. Então, se você precisar, vamos supor que você precisa sair do seu fundo e ele tem uma média de liquidez ali de 60 mil, você consegue negociar ali, né? Não vai ser tão difícil assim, você negociar uma média de 10 mil por dia. Então, você gastaria uma semana para sair do fundo, se você tiver uns 80 mil alocados ali, e se você tiver uns 40 mil alocados, uns 4 dias você conseguiria sair. Não seria algo assim tão problemático para sair. E se algum fundo cair muito, tanto faz. Você mesmo que saia no mesmo dia que ele despencar, que ele cair muito, não faz diferença esse 1 dia ou 4 dias aí, não vai mudar nada se algum ativo despencar. Enfim, né? Vamos à frente. Continuando, a gente vê agora o critério de patrimônio, né? Que é o quanto esses fundos têm de tamanho aí e quanto eles valem atualmente. Então, nesse sentido, a gente vê o KNRI
com 4,5 bilhões de tamanho, o HGRU com 2,9 bilhões. Em breve o TRXF deve dar um salto, né? Como eu disse, ele acabou de adquirir 3 imóveis, ele está passando por um momento de captação, ele acabou de captar próximo de 1 bilhão, né? Então ele vai aumentar bastante aí, mas por enquanto ele está ali com 2 bilhões de patrimônio, o RBVA 1 bilhão e 600 e o Gari 11 1 bilhão e 300. Na outra ponta a gente vê os fundos menores aqui deste ranqueamento, o FAED com 153 milhões, AVE 153, RBRD 120, MAXR 117 e o VVRI vem ali com 77 milhões de patrimônio. Agora nós vamos ver sobre o critério de dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. E aqui eu faço o mesmo alerta que eu fiz lá em cima em relação a dividend yield lá. Cuidado com fundos de tijolos com dividend yield muito elevado. Isso aqui você tem que investigar, porque pode ter não recorrentes, alavancagem, compra parcelada sem ter pago ainda. Pode ser questões aí de problema realmente no fundo, que ele despenca tanto que o dividend yield sobe. Estude e entenda o porquê de um dividendo tão elevado. Então, nesse sentido, a gente vê o MAXR com 20,08, ZAV 11 14,94, SEQR com 14,59, o VIUR com 14,49 e o RZAT com 13,95. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, HGRU 9,65, ALZR 9,21, KNRI 8,52, RMAI com 6,98 e o SARI 11 com, entre aspas, apenas 5,97%. Pode ser que esse fundo pare de existir. O BTLG fez uma proposta, apesar de ser um fundo logístico, fez uma proposta de adquirir aí os ativos do SARI 11. Aguardemos para a gente ver como que isso vai se finalizar, né? O próximo indicador que a gente vai ver aqui nesse bloco é o critério de PVP, preço sobre valor patrimonial. Teoricamente, aqui a gente vê os fundos mais baratos e mais caros aqui deste ranqueamento. Faço o alerta também, cuidado com fundos que estão muito descontados. Pode ter alguma situação de risco ou alguma situação ali para você ter que observar, tá? O SEQR, por exemplo, ele está sendo negociado a 0,51 de PVP. Isso dá ali 49% de desconto. Então, por que de tanto desconto? Esse fundo ele só tem 5 imóveis. Atualmente, só 4 estão locados. Ele só tem 4 inquilinos, então ele tem concentração de inquilinos, pouco imóveis. Então isso aqui é um risco que carrega para o fundo. Em contrapartida, esse fundo ele não é alavancado e tal, mas assim, inclusive, apesar dos riscos que eu acabei de trazer, eu acho que esse desconto é demasiadamente alto. Mas o mercado entende que é um fundo arriscado e quer bastante dividendo por consequência. Então não é que o fundo está pagando muito, é que ele está tão descontado que aí o dividendo vai lá nas alturas para, entre aspas, compensar o risco, tá? RBRD a 0,61, SARI 11 também a 0,61, isso dá ali 39% de desconto. O VIUR e o MAXR a 0,63 com 37% de desconto. Já na outra ponta, a gente vê os fundos, entre aspas, mais careiros. O ALZR sendo negociado a um PVP de 0,97. Isso dá 3% de desconto. O HGRU e o TRXF a 0,99, praticamente no seu preço justo, com 1% de desconto. O CPUR a 1,05, teoricamente ele está 5% mais caro do que ele vale. E o HSRE a 1,12, teoricamente ele está 12% de ágio mais caro ali do que ele vale. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito deste nosso ranqueamento, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você tem algum fundo híbrido de tijolos ou fundos de renda urbana aí no seu portfólio? Eu já falei isso e vou sempre reiterar. Eu acho que esse segmento aí de híbridos ou de renda urbana, principalmente os de renda urbana, eu acho que são ótimas oportunidades aí para quem está buscando um segmento aí que, na minha opinião, deve explodir muito ainda. Por que você acha isso, Amor? Vamos lá. Fundos do segmento de lajes, o que vem se mostrando muito assertivo é o mercado de São Paulo, principalmente lá no mercado financeiro, a Avenida Faria Lima e tal. São os segmentos assim bem prime, né?
Fundos logísticos, eles têm que estar perto de grandes centros. Então, não são muitas capitais assim, nem capitais que são tem uma população muito grande, muito consumo e etc. Shoppings também têm que estar em regiões bem adensadas e etc, né? Agora, eu particularmente moro numa cidade pequena, próxima a Brasília, e na minha cidade, por exemplo, não tem grandes prédios, não tem shopping, mas aqui tem atacadões, aqui tem lojas de rua. Então, esse segmento de renda urbana, né, ou de fundos híbridos, são segmentos que, poxa, em breve pode ser que comece a ter farmácias dentro desses fundos, pode ser que comece a ter postos de gasolina, enfim, já tem atacadões, tem lojas de rua como Americanas, Pernambucanas. Então, eu acho que é um setor que dá para você expandir para o Brasil inteiro. Então, tem um mercado gigantesco aí para os fundos imobiliários acabarem agregando, né? Então, eu acho que é um dos segmentos aí que futuramente vai expandir muito e vai ser um dos principais setores de fundos imobiliários aí, na minha humilde opinião. Enfim, lógico que não dá para comparar, né? Um prédio, o valor de um prédio, que às vezes só um prédio, ele é na faixa de 300 milhões, 500 milhões, mais de 1 bilhão, enquanto o imóvel logístico é na casa de 300 milhões, 500 milhões, né? 1 bilhão, aí imóveis de rua, às vezes, entre aspas, são mais baratinhos, né? Sei lá, 3 milhões, 10 milhões, 50 milhões, então são imóveis bem mais baratos. Então, você consegue diversificar uma gama gigantesca de lojas, né? Enquanto você gastaria ali num único galpão logístico. Enfim, é um segmento que eu gosto, tenho fundos desse setor e acredito que vai continuar sendo aí um ótimo segmento. Enfim, o fato de eu estar falando sobre isso, né, não significa que vocês devam comprar, que vocês devam vender, ou o que quer que seja. Nem é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Gosto do setor e tenho fundos desse segmento. Eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. O canal finalmente rompeu os 18 mil e continua crescendo. Então nos ajude ali a chegar aos 18.050, 18.100, 500, 19, 20 mil. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. O nosso canal está presente em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixa a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Voltando aqui ao nosso ranqueamento, o que a gente observa? A gente vê lá que o RBVA ficou em primeiro lugar, atingindo 201 pontos de 240 pontos possíveis. Seguido do TRXF com 176, GARI 11 com 170, RZAT com 166, o VIUR com 154, HGRU com 145 e o RBRP com 142 pontos. Na parte de baixo aqui do nosso ranqueamento, o que a gente observa? A gente vê ali o FAED, né, o FAED, com 112 pontos, o FIIP com 109, HSRE com 103, e aqui teoricamente a gente fecharia a nota de corte, porque o SARI 11 ficou com 93 pontos, abaixo dos 96. Mas se quiser dar essa colher de chá, né, ele ficou próximo. E aí os demais, MAXR com apenas 70 pontos, o RMAI com apenas 56 e o VVRI com apenas 54, ficaram um pouco mais distantes aí dos demais fundos. E no acumulado aí dos nossos 7 meses aí, né, a gente vê lá o RBVA novamente em primeiro lugar com 139 pontos, o TRXF com 128, GARI 11 com 126, o RBRP com 106, HGRU com 105, o VIUR com 101 e o RZAT está ali com 98 pontos. Na parte de baixo do ranqueamento, né, o que a gente observa? Fundos de tijolos não costumam ter muito rodízio, tanto que o fundo que saiu aqui, ó, só saiu porque ele foi incorporado lá pelo RBVA, senão ele ainda estaria aqui, né? Então ele saiu do nosso ranqueamento, mas a cada 3 meses a gente faz um rebalanceamento e vê se tem novos fundos surgindo aí no mercado, né? Por enquanto, pelo menos eu não identifiquei, né? Então para esses 3 meses serão esses fundos. Quando for lá nos últimos 3 meses
e for outubro, novembro e dezembro, a gente observa se tem novos fundos aí para a gente trazer aqui para o nosso ranqueamento, né? Quem sabe trocar, mas por enquanto só são esses mesmos. Então, na parte de baixo do ranqueamento, a gente vê lá o SEQR com 43 pontos, o RBED que não tá mais, esse fundo até parou de existir, com 32 pontos, o SARI11 com 30, o FAED com 25, o MAXR com 23, VVRI com 12 e o RMAI com 11 pontos. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito deste nosso ranqueamento, somente essas informações, eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I want